Graça e paz, Deus abençoe. Vê se chega mais alguns irmãos aí para participar conosco. Paz do Senhor Janile, paz do Senhor irmã Patrícia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Quero começar hoje Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Quero falar um pouco aqui sobre a autoridade de domínio, qual Deus estará nos conduzindo nesse ensino. Todo mundo está me ouvindo perfeitamente, que está ao vivo aí comigo? Está dando para me ouvir perfeitamente, né? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo de número 15. Diz assim: Deus faz uma aliança com Abraão. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Um pouco baixo, irmão. Deixa eu pôr esse negócio aqui pra mim. Tá muito baixo. Deixa eu ver se eu tirar esse fone, eu acho que vai funcionar melhor. Então vamos lá, vamos ler Gênesis capítulo de número 15. Tá dando para me ouvir perfeitamente agora? Gênesis capítulo de número 15. Tá dando para me ouvir perfeitamente agora? Tá bom, né? Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1. Vamos dar uma pincelada aqui naquilo que a gente falou nos dois últimos ensinos que eu passei para vocês sobre autoridade de domínio. Quem esteve, quem viu, quem participou, vai entender o que eu vou falar agora, sobre aqueles estudos que eu passei sobre autoridade e domínio, onde eu peguei Gênesis capítulo 3, versículo 16, que foi o tema base. Vou até ler aqui também de novo, que diz assim, olha: Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento. Na gravidez, em meio à agonia, dará à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Ele te dominará. O tema base, o esteio da autoridade de domínio é esse, onde a boca do Senhor declara sobre Adão.
Tendo uma coisa, aqui uma profecia perpétua, perpétua. Isso significa que ela é duradoura e para todo sempre, enquanto houver vida na face da terra, essa profecia é verdadeira e perpétua, jamais poderá ser quebrada. Por isso, o homem foi feito cabeça, o dominante. O homem foi feito cabeça e dominante sobre toda a situação. Dentro do seu lar, em uma igreja, o homem é o cabeça. Por isso o Apocalipse, você vê capítulo 2, Jesus direcionando as cartas ao anjo da igreja. Não tem uma anja ali, é o anjo da igreja. Porque Deus, ele estabeleceu um princípio. Você, porém, desejará estar com teu marido, mas ele é dominante. Ele tem autoridade de domínio. Aí você vai a Apocalipse 2, você vê Jesus liberando as cartas para a igreja, mas ele libera sobre o anjo da igreja, aquele que é dominante sobre o corpo. O cabeça, a cabeça, ela domina sobre o corpo. Por isso ela é superior, está por cima de todas as coisas. Tudo aquilo que domina nunca está por baixo, sempre estará por cima, entenda isso. Tudo que domina não fica por baixo, sempre por cima. Por isso a Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder e autoridade na face da terra. Todo o poder e autoridade. Isso significa que ele domina o quadrilátero do universo. Ele tem todo o poder. Ele está acima de principados e potestades. E o seu trono está à direita, à destra de Deus o Pai. Então isso significa que o homem foi levantado por Deus como cabeça dominante. Ele tem essa autoridade dada por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ninguém pode tirar isso dele, ninguém pode surrupiar isso deles, roubar, salteá-lo, ninguém, jamais, nem o inferno, nem o ser humano aqui na terra pode tirar essa autoridade que Deus constituiu em Gênesis capítulo 3, versículo de número 16. Então, quem ouviu os dois vídeos que eu fiz a respeito da autoridade de domínio anterior, vai entender o que eu estou dizendo aqui. Amém? Você precisa compreender os princípios liberados por Deus aqui na terra. Você precisa compreender a autoridade de domínio, para a gente não burlar princípios nem leis e andar conforme as escrituras. E o porquê disso? Porque senão você estará colidindo com uma vontade divina e você não subsistirá. É onde muitas pessoas se frustram. Muitas pessoas entram em um desânimo muito grande. Por que que entram nesse estágio de desânimo e frustração? Porque eles estão fazendo errado, estão colidindo com a vontade do Senhor. Por exemplo, as irmãs que querem ser pastoras estão colidindo com a vontade do Senhor, estão chocando com a vontade do Senhor. O homem é o cabeça dominante, não é a mulher cabeça dominante, é o homem o cabeça dominante. Isso aí ela está colidindo com Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher vai querer estar, mas não, o homem é que vai dominar. Tá bom? Algumas mulheres que tentam ser pastoras e estão colidindo com o mandamento de Deus de Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher, ela pode ser missionária, ela pode ser diaconisa, mas esse cargo pastoral, o cajado, em momento nenhum nas escrituras é dado a uma mulher, a não ser na terra pagã, na casa de Labão. Aí você vê Rebeca com o cajado na mão, mas isso aqui é fora dos parâmetros da terra, da palavra de Deus, a terra de Judá, a terra de Israel. A mulher em momento nenhum pode sobrepujar, ultrapassar a autoridade constituída
por Deus. Eu falei isso até mesmo sobre a questão do casamento. As autoridades constituídas na terra. Romanos capítulo de número 13. Deus constituiu uma confraria, um grupo com autoridades específicas, e essa autoridade não pode ser retirada. Entenda uma coisa, você não pode chegar em um policial e puxar a arma dele. Você não pode, você sabe. Se você desacatar um policial, você pode ser preso por causa disso. E o porquê? Porque ele exerce uma autoridade dada por superiores, por pessoas maiores do que ele. Então, ou seja, você não pode receber uma autoridade se for de uma pessoa que está emparedada, nivelada contigo, no mesmo patamar. Você não pode receber a autoridade dessa pessoa, tem que ser uma pessoa superior. Superior. O soldado recebe autoridade de um tenente, de um sargento, de uma pessoa superior, tá, a ele, nunca uma pessoa inferior a ele, tá bom? Então por isso que Gênesis capítulo 3 versículo 16 você vê o que? Deus, o Senhor, autoridade máxima, atingindo o apogeu, o crivo, lugar mais alto, ele está decretando sobre a vida do homem. E o decreto de Deus é o que? E o decreto de Deus é o que? Você, mulher, desejará estar com teu marido, mas ele vai te dominar. Deus está liberando a palavra profética sobre o homem, dizendo: ele é o cabeça do lar. Eu já expliquei isso aqui no vídeo passado, a questão do cabeça ser duro, ser ignorante, ser rixoso, leigo, ser falto de juízo, duro de coração. E como que você deve fazer, mulher? Você não pode passar por cima da autoridade dele. Você não pode, porque senão o céu se fecha sobre a sua vida. Como que você vai fazer então? Você vai para a autoridade máxima, o cabeça dos cabeças. E quando você vai para essa autoridade máxima, o cabeça dos cabeças, que é Jesus, desce e faz a obra naquela cabeça dura, tá? Naquela cabeça dura. O Senhor então vem, por causa da sua oração, e faz a obra sobre aquela pessoa, aquele marido que está impertinente, duro, obstruído, rixoso, carnal, e não aceita a verdade. Então você precisa buscar do cabeça celestial essa porção, para que você obtenha êxito, sem ferir o princípio da palavra do Senhor. Por que algumas mulheres naufragam na fé? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 3. Lá em 1 Pedro capítulo... Antes de eu ler Gênesis capítulo 15, que é um tema que eu quero abordar aqui também, vamos lá em 1 Pedro capítulo de número 3. 1 Pedro capítulo de número 3. Vou lá para o Novo Testamento. Deixa eu achar aqui. 1 Pedro capítulo de número 3. Presta atenção. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido. Pronto. Aqui é que está a questão. Por quê? Porque os apóstolos, eles não vão burlar princípio, igreja. Se foi liberado em Gênesis capítulo 3 uma ordenação da autoridade superior dizendo o homem é o cabeça, eu não posso burlar esse princípio e passar por cima da autoridade do homem. Eu preciso trabalhar com sabedoria e eficácia para poder trazer ao entendimento daquela pessoa a veracidade das Escrituras. E para isso eu preciso andar em parceria com o meu Senhor Jesus. Então presta atenção.
Vós mulheres, seja submissa a vosso próprio marido. Pausa. E o que é ser submisso ou submissa a uma pessoa? É não confrontar, é não entrar em um conflito, é não entrar em um embate, mas saber usar a sabedoria para cada situação. Provérbios capítulo 31 fala da mulher sábia, né? Se eu não me engano, está no capítulo 31, que edifica a sua casa. E edificar é na base, tá? É na base. Ou seja, você precisa trabalhar a base do relacionamento, porque você está lidando com cabeça dura, com uma pessoa impertinente, orgulhosa, rixosa, dura de coração. Você está trabalhando uma pessoa que está com a mente voltada para o nível da terra e não para o nível celestial. Então você vai ter que aprender a trabalhar com sabedoria. Por quê? Estou falando para as mulheres. Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele tem uma autoridade. E se ele tem uma autoridade, Deus não burla princípio, ele tem uma autoridade. Então você vai precisar trabalhar com sabedoria para não quebrar princípio, agir em comum acordo com o Senhor para que não haja legalidade sobre a tua vida, para que aquele espírito, você sabia que tem um espírito acusador, né? Você já leu lá Lucas capítulo 22, 31? Onde Jesus diz: eu roguei por ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça, mas tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então tem um espírito acusador que ele espera um momento oportuno para pegar uma acusação aqui no nível da terra e levar para as regiões celestiais. O diabo não entra no tribunal celestial, ele não pode entrar no céu. Todo mundo sabe disso. O maligno não entra no céu, mas ele pode chegar às regiões celestiais e começar a apresentar acusações contra a tua pessoa. Aqui é que está o problema, porque se você burlou o princípio, ele vai pegar essa base para te acusar lá em cima. E se você tiver burlado princípios dados por Deus, estabelecidos por Deus, irrevogáveis, ele vai ter autoridade e legalidade. E Deus não pode agir com injustiça. Se ele estabeleceu, por que você lê em Oséias capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: o povo perece porque não tem conhecimento? O povo perece porque não tem conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Por que o povo está perecendo? Porque está burlando o princípio, o diabo está vencendo no tribunal, o embate jurídico está sendo, a vitória está sendo delegada ao maligno, porque Deus não burla o princípio. Então, se você não anda segundo os princípios, ele tem essa autoridade ainda decretada por Deus, porque Deus não vai burlar o princípio dele. Salmos 89, 14. Justiça e juízo é a base do seu trono. Espera só a Babilônia soltar esses foguetes para os demônios aí. Espera só a Babilônia soltar os foguetes para os demônios. É difícil, viu? Misericórdia. Amém. Acho que acabou. Soltou para todos, do menor até o maior. Adorou todos os principados agora. Vamos lá então. Não se pode burlar princípio. Se você burlou o princípio de Gênesis capítulo 3:16, saiba que o maligno tem autoridade, decreto legal, de forma passiva, sem que os anjos, ou até mesmo o Senhor venha intervir, impedi-lo. Por quê? Porque ele conquistou utilizando a palavra de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Se você não examinar as entrelinhas, você é pega no mundo espiritual pelos espíritos. Ele ganha embates jurídicos que acontecem no tribunal celestial, aonde ele tem essa legalidade, esse leque, essa brecha para ferir, para acusar, para derrubar você em algumas áreas e para causar danos, feridas, machucaduras na sua vida. Então você precisa aprender. Lembra de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também,
onde o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Se você não atentou para o pormenor do texto, o detalhezinho, quem conduziu Jesus para o deserto não foi ele, não foi demônio, foi o próprio Espírito que estava operando nele, que o conduziu para aquela tentação, que o levou para aquele território. O texto diz que Deus não tenta ninguém, e a si mesmo não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Só que o Espírito conduziu Jesus para um território consagrado, onde haveria tentações, a fim de provar e refinar o coração de Jesus. Então, quando acontece aquilo, você vai ver uma lista. Satanás aparece e traz uma lista de tentação, e a primeira coisa é a acusação. Se você ele traz um sentimento de dúvida. Por isso que eu preciso lidar com isso. Eu estou num território maligno, consagrado. Ali tem espíritos que vão aparecer naquele território e vão tentar confundir a minha fé, confundir o meu relacionamento com Deus, confundir a minha mente em relação ao espírito que está operando na minha vida, porque eu estou pisando em território consagrado, onde ele tem aquela autoridade de domínio ali. Só que se eu me manter na posição como Jesus se manteve, a autoridade do maligno não vai me afetar. Ele pode até usar as escrituras para tentar me deferir golpes, para tentar me depenar, mas ele não vai conseguir me tirar da posição, desfocar o meu coração, e não vai conseguir turvar a minha mente, torná-la embaçada diante disso. O que acontece então? Dentro desse cenário, Jesus foi conduzido para ser tentado, mas não é o Espírito Santo que está tentando Jesus, é o maligno que está tentando Jesus, ali naquele território. E o diabo vai pegar então as escrituras. Por que ele pega as escrituras? Porque as escrituras é um decreto de Deus na terra, irmã. Pelo amor de Deus, a partir de hoje, pega essa palavra aí, ó. Pega essa palavra. Aí, ó, a minha tá bem desgastada, ó, tá bem velhinha, olha isso. Tá descascando. Pega essa palavra aí na sua casa, levanta para cima e começa a ler esses decretos sobre a tua casa. Porque à medida que você ler um decreto de Deus no seu lar, Salmo 81, versículo 10, abre bem a tua boca e eu vou encher. Aquela palavra vai percorrer o ambiente. Vai percorrer o ambiente. Pai, senhor, irmã Cirlei, não tive tempo hoje, irmã. Vamos marcar para sábado que vem, tá? Sábado que vem, irmã Cirlei. Inclusive, alguém bloqueou a irmã Cirlei, a outra irmã Cirlei, de Rondônia, se eu não me engano, ela mora em Rondônia. No chat aí, por favor, os moderadores, se foi alguém que bloqueou, desbloqueia ela. Talvez sem querer apertou aqui e bloqueou ela. Ela está me pedindo para desbloquear ela. Amém? Então vamos lá então. À medida que você declara a palavra de Deus, que é um decreto, que o maligno sabe disso, que ele não pode. Põe uma coisa na tua mente. Isso, Salmo 81, 10, Isaías 51, 16 também, irmã Regina Ribeiro. Pode anotar porque isso aqui é uma chave sobre a tua vida que eu estou liberando. Primeiramente, isso aconteceu comigo. Isso, em voz, você pode conclamar em voz alta, pode declarar no ambiente, para que a atmosfera que está ao teu redor venha ouvir o decreto de Deus. Você lembra do livro de Esdras? Esdras, a Bíblia vai dizer que Esdras pegou o livro da lei e começou a ler o livro da lei. E quando Esdras começou a ler, está em Neemias capítulo 8, quando Esdras, mestre da lei, um escriba, começou a ler o livro da lei, o povo, a assembleia solene que estava reunida ali, sentiu um quebrantamento no coração. Sentiu um quebrantamento no coração quando aquela assembleia ouviu
a declaração da palavra. Ele começou a citar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Ele não estava pregando, ele estava lendo e relendo a Torá, a lei, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, Gênesis, Levíticos, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, Levítico, todos os 5 primeiros livros. Ele começou a ler esses 5 primeiros livros em voz audível, declarando aquilo. A Bíblia vai dizer que no mesmo instante, houve um quebrantamento muito profundo no coração de Israel e eles começaram a chorar, a se derramar. E por que que aquilo aconteceu? Por causa do decreto da palavra do Senhor. A palavra de Deus é um decreto, ela não pode ficar assim, igreja, ó. Pelo amor de Deus, tem gente deixando a Bíblia fechada. Quando eu falo de Bíblia fechada, não é pegar ela e abrir na sua casa e deixar aberta ali no Salmo 91. Estou falando da língua, da palavra que sai dos seus lábios. Você lembra que Apocalipse, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo de número 19, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que não é no capítulo de número 19 que está falando. É no capítulo de número 1. Vai falar assim, quer ver? João. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Aqui, ó. Assim. Papá. Perdi aqui, mas é uma passagem que fala que da boca, e olhei, e da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada aguçada. A palavra de Deus é uma espada aguçada de 2 gumes. E quando você declara a palavra do Senhor, algo acontece. Sim, algo acontece na sua vida, porque você está declarando um decreto. Como eu disse, deixa eu só voltar aqui em 1 Pedro, para não. Eu quero ler para vocês entenderem. Como eu disse para vocês, presta atenção, eu disse que o maligno pegou a palavra para jogar Jesus contra a palavra. Por que que o maligno ele luta para colocar você contra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é um decreto. E se você começar a decretar isso na tua vida, a palavra de Deus, começar a ler e a decretar na tua vida e na vida dos teus, aquilo ali vai fazer um reboliço na vida das pessoas. Vai haver mudança, transformação, por causa do decreto da palavra. Então o texto vai dizer, Mateus capítulo 4, que o maligno pegou a palavra e diz assim: mas está escrito, Salmo 91, está escrito, colocou Jesus no pináculo, no lugar mais elevado do templo. Diz assim: está escrito, está escrito. Por que que ele cita a palavra? Agora você vai entender. Por causa da autoridade, de domínio. A palavra de Deus, ela tem autoridade de domínio em qualquer situação. Quando eu falo autoridade de domínio, eu não estou falando só de um homem, do homem ser autoridade de domínio sobre a esposa. A palavra de Deus, ela tem uma autoridade de domínio. E quando você decreta a palavra de Deus no seu lar, sobre a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, essa palavra, ela flui, ela traspassa. Presta atenção no Provérbios 28, versículo, se eu não me engano, 18 ou 13. Eu queria achar aqui, minha Bíblia é muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo, não é 28 não, é 12, Provérbios 12. Vamos ver se eu acho lá. Só para trazer para os irmãos. Eu gosto muito desses Provérbios. 12, versículo de número... Deixa eu ver se eu acho aqui.
Aqui, ó, versículo de número 18, presta atenção. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Olha como isso aqui é uma chave. Você sabia dessa chave aqui? Essa chave aqui, Provérbios 12, versículo de número 18. Anota isso aqui que eu vou falar. Você vai pegar Provérbios 12, versículo de número 18 e vai pegar os Salmos de número 107, versículo de número 20. 107, versículo de número 20. Vamos lá. Diz assim, ó: enviou a sua palavra para curá-lo, para salvá-los de sua extinção ou morte. Olha que chave poderosíssima. A palavra do ímpio ou do tagarela fere como espada de dois gumes. Isso significa que há um poder negativo na língua do ímpio para deferir golpes na sua alma. Porém, a palavra sábia, e onde a gente encontra essa palavra sábia? Na ponta da língua de um justo. Provérbios 16, 31 diz: o sábio de coração é considerado inteligente. Quem ministra com equilíbrio naquilo que está falando pode convencer um coração. A sabedoria que o justo destila dos seus lábios, ela convence e liberta aquela pessoa que está no cativeiro. Ou seja, a autoridade que Deus colocou na língua é muito poderosíssima. Tem um Provérbios que diz que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então entenda uma coisa aqui. A palavra ímpia está ferindo, mas quando você usa a palavra sábia, a palavra de Deus, e declara ela, ela promove curas. Você já parou para analisar isso? Quando você, presta atenção, quando você recebe aquelas afrontas, quando as pessoas falam mal e aquilo entra pelos seus ouvidos e se aloca no teu coração, na tua alma, você fica com um coração pesaroso, coração condoído, entristecido. Mas quando você ouve uma ministração, que eu acredito que acontece com muitas pessoas aqui no canal, quando me ouve pregar uma palavra, uma mensagem, elas se quebrantam, choram, e quando elas se dão por si, elas estão cheias de paz, alegria e gozo, contentamento. Por quê? Porque a palavra sábia promoveu na vida delas a cura. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Presta atenção. O que eu quero passar para vocês aqui? Deus, ele colocou uma autoridade na língua, através da fala, as cordas vocais, para fazer a diferença na atmosfera que está sendo gerada ao seu redor. Se você ouviu meu testemunho de conversão, eu falei algo ali, tem uma parte que eu cito, um momento que eu estava numa mesa com os amigos, irmãos da igreja, comendo uma pizza, e de repente a atmosfera se rasgou e eu pude sentir no espírito, o dom de discernir espíritos foi ativado naquele momento. E nesse momento eu pude sentir uma guerra, um conflito acontecendo ao meu redor. E eu senti que estava anjos guerreando com demônios ali, naquele ambiente. De repente, eu senti como se tivesse eu recebido um golpe no meu corpo. E quando eu fiz isso, saiu sangue na minha boca. Por que isso acontece? Porque 1 Pedro 5, versículo 6 diz que Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar ou devorar. Eu preciso construir ao meu redor muros de fogo. E como que eu posso construir ao meu redor? Agora que vai entrar Gênesis capítulo 15. Vamos lá em Gênesis capítulo 15. Como que eu vou construir? Zacarias capítulo 2, versículo 5. Pode anotar também. Ali está falando que o Senhor,
construirá muros de fogo ao seu redor. Então, se eu sei que está havendo uma guerra de autoridades ao meu derredor, eu preciso proteger o meu redor. Eu preciso me proteger, eu preciso me privar, para que eu não seja bombardeado, ferido. E como que eu faço isso? Dentro das Escrituras. Presta atenção, Gênesis capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Aqui no verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Presta atenção. Aqui agora, nos versículos finais, Deus está entregando uma terra para Abraão e dizendo: você será dono dessa terra, a sua parentela, o seu parentesco. Zacarias 2,5, irmã Regina. O seu parentesco se alastrará na terra e eu vou te conceder essa terra por herança. Ou seja, a terra é de Abraão, dada por autoridade superior. O domínio daquela terra, Israel, é de Abraão. As pessoas querem conquistar a terra, mas ninguém vai conseguir tomar a terra de Israel. Os árabes têm 96% de quase todo o Oriente Médio. Os árabes têm 96% de quase todo o território do Oriente Médio. Imagina, 4% é de Israel, aquele pedacinho em volta daquele pedacinho de terra, o mundo árabe, uma das maiores superpotências da terra. Agora, por que ninguém consegue tomar aquele pedacinho de terra? Porque foi dado a Abraão. Estou explicando algo que eles não explicam. Isso aí eles não explicam dentro da Bíblia. Abraão recebeu por autoridade de domínio essa terra. Isso significa que ninguém vai conseguir tomar a terra de Israel. Eles estão perdendo o tempo deles. Aquele povo Hamas e aquele outro grupo extremista está perdendo o tempo. Eles estão perdendo a própria vida, porque eles jamais conseguirão tomar essa terra. Por quê, pastor? Porque foi delegada a Abraão por autoridade de domínio. Gênesis 15, o texto é claro: eu vou te dar aquela terra, eu vou entregar a você. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. A partir daquele momento foi selada a promessa de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém pode tomar a terra de Israel, ninguém pode tomar aquele pedacinho de terra, invadir aquele pedaço de terra e cravar a bandeira ali. Ninguém, porque a terra é de Abraão. A terra de Canaã é de Abraão e ninguém toma, porque Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu isso, autoridade de domínio. Ou seja, quando eu decreto a palavra na minha casa, quando eu decreto a palavra na minha vida, o inferno não pode tomar para si a minha família, porque a minha família é descendente de Abraão. E Jesus, lembra de quando ele entrou na casa de Zaqueu? Quando ele falou lá em Lucas capítulo 13, verso 16, sobre a mulher, aquela mulher enferma, que também era filha de Abraão. Isso significa que tem os filhos de Abraão, e Deus conhece eles. São estes os herdeiros da promessa, irmãos. É estes que serão salvos. É estes que serão salvos. Não, ninguém consegue exterminar Israel, irmão. Ninguém, isso é impossível pelas escrituras. Esteio sólido. Ninguém, eles podem tentar, mas até hoje ninguém conseguiu derrubar aquele território. E por que eles não conseguem? Porque Deus, o braseiro vivo, deu para Abraão naquele dia uma visão. Vamos ler o texto? Vamos ler de Gênesis 15 até o 21. Vamos ler, você está com a sua Bíblia aí na mão? Vamos ler o que é autoridade de domínio? O que é autoridade de domínio, igreja? O que eu posso fazer hoje com o cajado na mão?
O que que eu posso fazer hoje com a minha esposa se eu não tiver sabedoria e começar a usar a língua pérfidia para decretar contra ela? O texto que eu acabei de ler, Provérbios 12, versículo 18, diz: a palavra ímpia fere, porque a língua do perverso, do maligno, pode ocasionar problemas, dores, sofrimento. Pode, mas a língua do sábio é superior, porque ela tem uma autoridade maior do que a língua do ímpio. Ou seja, macumbeiro não pode até lançar em maldições, pode até lançar em macumbas, feitiçarias, encantamento por meio dos lábios, mas o que eles não podem é prevalecer contra a palavra decretada através da boca de um sábio de Deus. Isso é autoridade de domínio. Se você aprender a utilizar as ferramentas, ferramenta. Isso aqui tudo é ferramenta, cabeça, olho, ouvido, boca, está nas escrituras. Isso aqui são pontos de acesso para o mundo espiritual operar na tua vida. E tem gente que usa a boca para fazer perversidade no leito conjugal, né? Achando que isso agrada o Senhor. Deixa Deus ferir sua boca com enfermidade, tu vai ver se agrada ele. Esses rebeldes que ficam usando a boca para fazer relação oral, essas coisas profanas, profanas, profanas. A hora que Deus colocar um caroço na boca, vai ver. Presta atenção. Então vamos lá, autoridade, eu vou ler Gênesis capítulo 15. Lembra de Isaías, quando ele estava arrebatado? Lembra de Isaías? No terceiro céu, o anjo veio com um braseiro do altar. Agora deixa eu falar algo para vocês aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. No céu há um tabernáculo. Esse tabernáculo é o mesmo tabernáculo que foi estruturado por Moisés na terra. Então esse tabernáculo também está nos céus. Por isso Hebreus diz que Jesus adentrou não o tabernáculo terreno, mas o tabernáculo celestial. Jesus adentrou o tabernáculo celestial para oferecer sacrifício aceitável a Deus. Então, se tem um tabernáculo, se você ler Apocalipse capítulo 8, versículo 5, Apocalipse 5, versículo 8, você vai apresentar um anjo sacerdote. Esse anjo está comissionado, incumbido, selado para oferecer as orações dos santos no braseiro, no braseiro. E quando as orações dos santos são derramadas nesse braseiro, que ele vem e derrama as orações nesse braseiro, há respostas sendo liberadas na hora. É onde acontece o milagre na vida de pessoas. Então é por isso que eu não posso burlar princípio. A minha oração, ela está na mão do anjo sacerdote, que vai depositar no braseiro e a resposta vai vir. Então ali Isaías estava no céu. Veio um anjo com uma tenaz, que é como se fosse um matruquês grande, para pegar brasa incandescente. O anjo veio e tocou na boca de Isaías, purificando os lábios dele e ativando a língua dele para profetizar na terra. As palavras que iam sair da boca de Isaías ia se cumprir, porque ele recebeu algo do céu. Amém? Então por isso que eu preciso, o dom de profecia, ele vai se manifestar através da sua língua, através dos seus lábios. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida. Eu preciso trabalhar o decreto. Eu preciso esmerar a minha língua, purificar ela, purgar ela de toda imundícia, porque através dela sairá grandes decretos que irá mudar a vida de pessoas e desobstruir caminhos. Entenda isso aqui. Alguém tem alguma pergunta? Antes de eu ler, o tempo já está passando, né? Antes de eu ler Gênesis capítulo 15, você tem alguma pergunta a respeito desse tema, autoridade de domínio? Pode postar aqui no comentário para me saber. Eu vou ler Gênesis capítulo 15
Se você tem alguma pergunta, deixa aqui no comentário sobre o tema que estamos abordando aqui, que é fortíssimo. Eu quero ler Gênesis capítulo 15, porque isso aqui reflete sobre o que está acontecendo também sobre Israel hoje. E o porquê? Porque Israel está em conflito, mas eles jamais poderão tocar na terra que Deus deu a Abraão, irmão. Isso aqui é uma promessa vitalícia, perpétua. Jamais o céu defende, igreja. Isso aqui, o céu intervir nisso aqui, ó. O céu vai intervir nessa ação diabólica aí, ó. Presta atenção. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é que vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Ponto de exclamação. Nem todo espinho na carne é permanente para sempre, tudo tem um período, porque tem pessoas hoje que estão sofrendo com espinho na carne e pensa que está tudo acabado e que Deus não vai intervir, não vai mudar a sua história. Abraão tinha um espinho na carne. Era a esterilidade de Sara, ela não gerava. E isso causou dores, sofrimento, hematomas no coração de Abraão, mas ele não deixou de servir a Deus por causa disso. Ele não deixou de ser fiel por causa disso. Ele não deixou de ser obediente por causa desse espinho na carne. Tem pessoas hoje que Deus não pode trabalhar com precisão através de provas, porque a primeira provação ela dá as costas ao santo. Entenda uma coisa, até aqui Abraão questiona o Senhor dizendo: Senhor, eu aceito tudo que vem de ti para minha vida, mas eu estou sofrendo muito porque eu não tenho descendente. O Senhor sabe que eu estou sofrendo muito, o Senhor sabe. Então meu herdeiro será Eliezer de Damasco. E Deus falou para Abraão. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas o teu filho, gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Pronto. Retirou aquela tristeza do coração de Abraão. Tendo uma coisa, Deus tem o tempo certo para trabalhar na tua vida, e descansa o teu coração, que esse espinho na carne não dura para todo sempre. Está te ferindo agora, está te machucando agora, mas vai chegar o tempo que Deus vai arrancar ele, como arrancou na vida de Abraão no tempo delimitado por Deus. Em Gênesis capítulo 15, tá? Presta atenção. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda, orientou: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Mais uma promessa. O texto é claro e enfático ao dizer: e prometeu. Deus quebra a promessa? Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e não cumpre? Promete e deixa de realizar? Então Deus não quebra a promessa. Abraão está debaixo de uma promessa, e a promessa é: os seus descendentes serão como as estrelas do céu. Você não verá isso, mas eu te prometo que isso vai acontecer. Abraão, claro que Abraão não viu, já estava velho. Ele viu uma promessa: o seu filho nascendo e sendo herdeiro da sua herança. Mas ele não viu os incontáveis de Israel, seus filhos que foram gerados depois da sua morte. Porque Deus é fiel mesmo na morte do ser humano. Deus é fiel para cumprir a promessa, mesmo que ele não esteja vendo. Deus é fiel para cumprir a promessa na vida daquela pessoa. Se a boca do Senhor o disse, a boca do Senhor vai cumprir. Isaías 55, versículo 11. Toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim, sem antes cumprir o propósito para qual determinei. Amém? Então presta atenção. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus
para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão, o soberano Senhor: como posso saber que tomarei posse aqui? Presta atenção. Indagou-lhe, verso 7, declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Presta atenção, isso aqui é claro. Autoridade de domínio, meu Deus, autoridade de domínio através da boca do Senhor, delegada a um homem. Para analisar a igreja. Você é a igreja de Jesus, ou a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela tem uma autoridade de domínio na terra. E se você não acessar essa autoridade de domínio, você vai padecer nas mãos do opressor. A sua família é herança de Deus. A sua família deve servir ao Senhor, porque é um decreto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse decreto foi feito por Josué. Você pode lançar mão sobre esse decreto e declarar sobre a tua casa de voz audível essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque você tem essa autoridade de domínio para declarar sobre os seus filhos, seu marido, a tua parentela. Você pode declarar isso e ver isso acontecer. Se você crê como Abraão creu de todo o coração, vai depender da tua fé o decreto, vai depender da tua fé. Então presta atenção, o Senhor deu a terra por herança a Abraão, acabou, ninguém tira, ninguém toma. Os árabes querem tomar os 4% que Deus deu para Abraão, mas ninguém vai tomar isso, igreja. É impossível tocar naquilo que Deus, o Senhor, concedeu a Abraão. É uma promessa, o inferno não pode tocar, não pode surrupiar a terra do Senhor. Então, olha só, indagou-lhe Abraão, ó soberano Senhor: como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte, as aves. No entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Pausa. O texto aqui já vai entrar num âmbito espiritual, simbólico, metafórico. O texto já sai do nível literal para entrar no mundo espiritual aqui no verso 12. O que o texto vai dizer? Sobreveio densas trevas assustadoras. Ele já está enxergando uma visão espiritual, ele já está tendo uma visão aqui. Deus concedeu uma visão a Abraão. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Isso aqui é profético, né? Você olha para um texto desse aqui, vai em Êxodo capítulo de número 14, 12 ao 14, você vê ali os israelitas saindo da terra do Egito com riquezas, cumprindo-se então a palavra de Gênesis 15, versículo de número 14, Deus dizendo a Abraão que naqueles dias o povo sairia da terra com riquezas. E isso se cumpriu, porque a palavra veio do Senhor, a revelação veio do Senhor. Se cumpriu na vida de Moisés e na vida de Israel. Eles saíram do Egito com riquezas em suas mãos. Presta atenção: tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos.
Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para esta terra, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles tornem malignos e mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite veio a escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus, que provém Jerusalém, vem de Jebuseus, é onde estavam estabelecidos os jebuseus, em Jerusalém. Entenda uma coisa então, para a gente finalizar esse estudo, já está quase dando hora, 9h53, Deus prometeu, deu por autoridade de domínio a terra a Abraão. Ele domina sobre aquela terra e ninguém pode expulsar ele de lá, ele é o cabeça. Ou seja, os seus descendentes, a sua prole, a sua consanguinidade é dominante naquela terra e ninguém pode expulsá-los de lá. Infelizmente, esses camaradas, esses cidadãos que querem a força e a violência expulsar Israel da terra deles, jamais conseguirão tomar o território de Israel, porque o território é consagrado. Ninguém pode tocar por causa da autoridade de domínio. Agora você está entendendo por que não pode, a mulher não pode ser pastora, porque essa terra foi dada para o homem. O homem é autoridade de domínio, a mulher não pode surrupiar essa autoridade. Ela pode ser missionária, ela pode ser diaconisa, mas ela não pode exercer essa autoridade de domínio sobre a igreja, porque essa autoridade foi passada para o homem. Assim como a autoridade daquela terra foi passada a Abraão. Quantas pessoas querem tomar essa terra, mas ninguém vai tomar, porque o céu vai intervir naquele momento e vai manter a terra com quem é de direito, com quem tem decreto, com quem recebeu a missiva, a carta assinada, carimbada com o anel sinete do rei. Então não bule o princípio. Eu vou lá para 1 Pedro agora, porque eu dei a volta toda. Mas Deus está falando aqui, né? Você está entendendo o que eu quero passar? Deus está falando aqui, olha, a mulher agora, se o teu marido é rixoso, impertinente, duro, de dura cerviz, rebelde, inconstante em suas ações, incrédulo a respeito da doutrina que você serve, perseguidor da palavra, eu quero apresentar para você 1 Pedro capítulo 3. O texto diz: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido. E essa submissão não significa que você tem que se sujeitar a uma chibata, a um jugo de escravidão. Tendo uma coisa, submissão é respeitar uma ação, desde que ela esteja no contexto bíblico. Eu sou submisso ao meu Senhor, eu respeito a autoridade, eu respeito o decreto, eu respeito a palavra, eu respeito a ação do meu Deus. Eu sou submisso a Ele. Eu não passo por cima da vontade, do decreto do Senhor, mas porque eu sei que é benéfico para a minha vida. Agora, se o teu marido é incrédulo e quer forçar você a ter relações impuras, isso aqui não é, você não tem que se submeter a isso, porque 1 Pedro, Atos capítulo 4 diz: me convém obedecer a Deus primeiro, depois aos homens. Então você tem que respeitar o cabeça dos cabeças, porque se você tem que respeitar a autoridade de domínio na sua casa, desde que ele esteja conivente com o legado deixado por Jesus. Se o teu marido quer forçar você a ter relações sexuais ilícitas, que se torna uma profanação do leito conjugal, descrito em Hebreus capítulo 3, versículo 4, você não tem que se submeter a isso achando, mas eu tenho que aceitar porque eu tenho que ser submissa. Não, você não tem que ser submissa nessa situação,
Por quê? Porque dessa forma você está ferindo a autoridade superior a dele. Embora Deus tenha delegado autoridades na terra, essas autoridades devem estar coniventes com a autoridade superior. Quando Nabucodonosor resolveu atrair sobre si a glória, ele feriu a autoridade máxima que havia constituído ele rei sobre nações. Então o próprio Deus feriu ele de licantropia, uma doença mental que deixa o camarada besta. Ele vira uma besta, ele vira uma pessoa aturdida, louca, sem juízo, sem noção da situação, do ambiente, do tempo. Ele foi comer capim com os bois, ele foi se alimentar com animais, porque ele perdeu a linha de raciocínio. Ele recebeu a mente de animal, de cão, de cachorro, para viver uma vida depravada. Isso quem fez foi o Senhor. Amém? Então entenda uma coisa, você não tem que ser submissa ao teu marido quando ele inclina para as coisas perversas dessa terra. Você deve ser submissa a ponto de respeitá-lo, a ponto de ceder em algumas ações dentro do lar, a não bater boca, a respeitar a decisão dele. Mas quando as coisas começam a voltar-se contra a palavra, você não tem que ser submissa a isso de maneira nenhuma, tá bom? Você não tem que se sujeitar a isso, porque você estará ferindo a autoridade superior à sua. Então, se o teu marido tem esses pensamentos perversos no leito conjugal, entenda uma coisa, você não tem que ser submissa a isso, você não pode aceitar isso, tá bom? Submissão não é escravidão, viu, irmã? Não é escravidão. Submissão não é jugo, não é chibata. É andar no seu quadrado, na posição que Deus te colocou, abaixo do cabeça. Então, respeitando algumas ações e sabendo lidar com sabedoria. Presta atenção. Com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestação, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta, respeitosa. Portanto, o que vos torna belas, admiráveis, não devem ser enfeites exteriores, como as finas joias de ouro, o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não desvanece, o que não desaparece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, ponderado, comedido, mediante um espírito amável e de grande valor na presença do Senhor. Portanto, na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam a adornar-se. Interessante isso aqui, né? Pedro em momento nenhum falou que as mulheres da antiguidade se adornavam com joias, com brinco, com maquiagem, mas ele diz, era dessa maneira que as mulheres santas costumavam a se adornar em suas ações. Elas eram dóceis, cada qual para o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes. Agora está vindo uma bênção sobre as mulheres. Delas sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Pedro está dizendo para vocês, mulheres, se vocês andarem conforme as mulheres do Antigo Testamento, Sara, Ana, Ruth, mulheres piedosas que costumavam se adornar não com enfeites, mas com postura e caráter cordato, lapidado, doutrinado, você receberá a mesma bênção que elas receberam no passado. Amém? A bênção que elas receberam virá sobre a tua vida também. Você será agraciada por Deus como elas foram no passado. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que tem alguma dúvida? Fechei, finalizei. Autoridade de domínio aqui.
Finalizei a autoridade de domínio. Você tem alguma dúvida? Se eu não me engano, eu fiz 3 estudos. Eu fiz 3, né? Fiz um sábado, um domingo e fiz agora este domingo sobre autoridade de domínio. Então foi 3 estudos. Eu vou baixar eles e vou jogar lá no canal Casa dos Profetas para vocês estarem acessando sempre, estarem acessando lá esses estudos que vão ficar gravados para você não perder. Você não pode perder, né? Tá aqui para isso. Não vamos perder tempo, igreja. Não vamos perder tempo. Era para todo mundo estar aqui, ó. Mas infelizmente está faltando aí mais ou menos umas 30 pessoas. Paz do Senhor, irmão Márcio. Depois do decreto de Deus, o inimigo ainda pode atrasar, porque o anjo demorou 21 dias para chegar a Daniel. Depois do decreto celestial, né, sobre a vida de Daniel. Ele pode, em sua tentativa perversa, paralisar. Por quê? Vamos analisar a autoridade de domínio de novo. Você tocou num ponto que eu queria abordar hoje, mas não deu tempo. Eu queria tocar nesse assunto, sobre Daniel, capítulo 10, versículo 3. O que acontece ali? Você vê um anjo que é de patente mais baixa, uma hierarquia mais ínfima, menor, pequena. Esse anjo é um anjo abençoador. Ele está trazendo uma bênção. Ele está trazendo uma bênção para Daniel. Essa bênção vai alegrar o coração de Daniel. Porém, um principado de autoridade, de domínio, porque o anjo vai passar por um território e esse território tem dominadores. Esse território tem dominadores e eles vão exercer a autoridade de domínio deles. Nesse território o anjo vai passar, e quando o anjo entra no território, um principado superior a ele, nessa autoridade que ele tem naquele território, vai barrar ele, utilizando aquela autoridade de domínio que ele tem naquele território. Então um anjo precisa de uma força, e essa força vem de um arcanjo, porque se a gente nivelar, um anjo não tem as qualidades de guerra que um arcanjo tem, tá? Ele não tem, ele é um anjo de bênção. Cada anjo tem sua função no reino de Deus, assim como cada pessoa tem a sua função na terra. É a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Esse anjo tem uma função, e a função dele é abençoar, trazer bênçãos. Ele carrega espada, mas ele não é de guerra. Então ele precisa, dentro desse território que ele vai passar, de um arcanjo superior àquele principado. O principado são espíritos que possuem autoridades hierárquicas elevadas, e eles dominam territórios. São esses principados e potestade que dominam território, chamado reis. Por isso ele diz: o rei da Pérsia lutou comigo. Por que rei da Pérsia? Todo mundo sabe que a Pérsia fica ali nas regiões do Oriente Médio. A Pérsia é um país, tá? É um país. Então o que acontece? Esse principado ele trabalha nesse território, liberando os seus comandantes, o seu exército. O principado ele é como se fosse um oficial que dá ordem direta. Ele não vai, ele dá ordem, como se liberasse uma confraria de 50, de 100, uma guarnição de 6.000 demônios, e ele posiciona os seus guerreiros. Ele é o chefe máximo. Então não existe esse negócio de principado possuir corpo. Pelo amor de Deus, sai dessa heresia. Ele é um chefe máximo. Ele é uma autoridade suprema. Ele não possui corpos. Ele dá ordem, ele comanda, ele rege, ele libera falanges, ele libera confrarias, guarnições de soldados trevianos para atacarem territórios. Ele não possui corpo, porque se ele possuir um ser humano, ele mata. Então esse negócio, não existe principado, igreja. Já ouvi pastor falar, não. O que acontece? Pode manifestar um demônio e se passar por um principado, porque eles são mentirosos. Eles são mentirosos, sagazes, enganadores, fraudulentos, contador de história. Vai lá, você vê um vídeo de um Kimband, essas pessoas que mexem com essas coisas,
É, essas pessoas aí que mexem com essas coisas, se você vê um vídeo dessas pessoas, o que eles estão fazendo? Eles estão interrogando os espíritos que manifestam ali, que possuem as pessoas. E eles começam a inventar várias histórias ali. Eles inventam a história que diz que eles eram desencarnados. Para eles, são espíritos desencarnados, né? Ah, eu morri tal época e eu era assim. Pá, inventa uma historinha ali enganando eles, tá? Não é principado. Não é principado. Principado não possui corpo, porque se possui um corpo ele mata. Possui um corpo ele mata. Entenda uma coisa, um principado, por exemplo, olha para o arcanjo Miguel, imagina a autoridade que aquele arcanjo tem. Não é qualquer hora que ele desce aqui na terra. É uma autoridade muito tremenda aquele arcanjo. Imagina um arcanjo demoníaco, que é esses principados, são arcanjos demoníacos, porque na queda dos anjos, Satanás não surrupiou do céu, assaltou o céu, só anjos. Vamos analisar, igreja, vamos analisar as coisas. Você acha que o Satanás é bobo? Ele não é bobo, ele é um veterano experiente em guerra, ele sabe trabalhar em guerra espiritual. Então, ele assaltou do céu arcanjos poderosíssimos. Ele conseguiu enganar seres alados, arcanjos fortes, para o seu lado. Por quê? Porque ele queria algo que estava fora do seu alcance. Ele precisaria de seres muito, vamos dizer assim, fortes, potentes, supersônicos, rápidos. Ele precisaria desses arcanjos. Então ele enganou. As pessoas dizem, acho que ele enganou só anjo fraquinho. Não, o que foi com o diabo foi só os anjos leigos e fracos. Não, igreja, não foi. Foi arcanjos e príncipes poderosíssimos. Então por isso que eu preciso tomar cuidado e ter cautela nisso aqui, porque esse negócio de principado, o príncipe da Pérsia, por exemplo, não vai possuir corpo, porque ele está na região comandando o seu exército. Ele está comandando o seu exército. Por exemplo, o Apolion ou Apolo, descrito na Bíblia. Se eu não me engano, deixa eu ler aqui, Apocalipse capítulo 9. Deixa eu buscar aqui. Aqui, ó. Abismo, cujo nome hebraico é Abaddon ou Apolion no grego, né? No grego é Apolion, no hebraico Abaddon. Esses principados, ó, presta atenção, o que eu estou dizendo aqui é bíblico. É Abaddon, é Apolion, Apolion é no grego, Abaddon é no hebraico. Presta atenção. E havia um rei. Aqui é uma falange, uma confraria, uma guarnição de demônio, que estava sendo comandada por um rei. Olha só o termo aqui, ó. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon ou Apolion. Havia um rei sobre eles, um que comanda, que governa, que dá ordem, mas que não possui. Não possui. Esse negócio de Abaddon possuir corpo, Apolion, Abaddon possui corpo, isso não existe, igreja. Se um espírito um rei dessa hierarquia possui um corpo, ele mata a pessoa na hora. O corpo não aguenta uma possessão dessa. O que possui são espíritos inferiores, castas inferiores. Por exemplo, são legiões comandadas pelos reis. Aqui em Apocalipse capítulo 9 está sendo liberada uma legião, e essa legião tem comandante, essa legião tem um príncipe sobre eles, tem um rei sobre eles, e o rei deles é Apolion ou Abaddon, tá? É esse que comanda eles, essa legião que possui corpos. Aí a legião entra no corpo e faz um reboliço na vida da pessoa. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Está explicado aí, né, irmão Márcio?
ele já ouviu um pastor falar que expulsou Abaddon. Bom, o pastor pode ter sido enganado aí nessa situação. Não existe Abaddon, ele foi enganado. Infelizmente isso pode acontecer. Pode porque a gente se envolve no Ministério de Libertação e naquele calor daquele momento a gente acaba acreditando no que está acontecendo. E não é bem assim. Não é bem assim. Amém? Vamos lá. Eu vou orar pela sua vida agora. Vou abençoar. Está explicado? Fechou, finalizou a autoridade de domínio. Então vocês entenderam o que é autoridade de domínio? Você não pode. Eu vou postar esses vídeos lá na casa lá no grupo, no canal Casa dos Profetas, que é o canal secundário aqui, para vocês estarem por dentro, não perder esses vídeos. Volta lá, vê de novo, revê, para você entender e compreender o que é autoridade de domínio dentro da Bíblia. E eu preciso lidar com a autoridade de domínio. Por exemplo, você vai estar sendo treinado para expulsar demônio. Aí manifesta um demônio lá e diz que é Abaddon, ou diz que é Satanás. Vamos lá, Satanás pode possuir corpo? Satanás está preso em correntes. A Bíblia diz que ele vai ser solto no milênio, que ele vai ser solto. Ele vai ser solto para enganar as nações. Ele vai ser solto para enganar as nações, a regimentar o seu exército para a batalha final, o Armagedon. Então não se engane quando as pessoas dizem: está possuído Satanás, manifestou um demônio e falou que era Satanás. Irmãos, não é Satanás, o chefe, aquele que arrebatou a terça parte dos anjos do céu, não é ele, tá? Lúcifer, uns falam que tem alguns demônios que se manifestam com esse nome. Não existe esse nome na Bíblia, não tem Lúcifer na Bíblia. Talvez na sua tradução possa ter esse Lúcifer, mas a sua deve ser uma atualizada. Lá em Isaías capítulo 14 fala da estrela da manhã. Estrela da manhã, você que era a estrela da manhã, Isaías capítulo 14, aqui ó, como, verso 12, como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Inclusive tem um hino que fala, rosa de Sarão, lírios do vale, estrela da manhã, né? Estrela da manhã aqui está apontando para Satanás. A estrela da manhã aqui no contexto é o maligno. Filho da alva, da alvorada, como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Bom, isso aqui é uma linguagem simbólica, comparativa, alegórica a respeito de Lúcifer, tá? Lúcifer, a respeito de Satanás. O Lúcifer, esse nome Lúcifer significa anjo de luz, anjo de luz. Algumas traduções está com Lúcifer, como Lúcifer, mas são traduções atualizadas. Na arcaica mais antiga tradução está estrela da manhã, não está Lúcifer. Na mais antiga tradução, estrela da manhã. Verdade, não tem o nome Lúcifer na Bíblia, não tem. Isso aí é a atualização da Bíblia, da terminologia, é a atualização da transliteração do hebraico para as nações, as línguas, né? É uma transliteração. Transliteração é uma tradução onde a pessoa procura trazer o máximo da raiz para os dias de hoje. Porém, pode haver algumas questões ali diferentes, mas sem retirar a autoridade do princípio, das raízes, da vertente verdadeira. Então é isso, transliteração, como por exemplo, algumas pessoas já ouviram falar dizendo que o Jesus é um nome, é um nome pagão. Jesus é um nome pagão, não existe Jesus no hebraico, isso é mentira. Então inventaram esse nome Jesus. Eles dizem, principalmente os seguidores do Iau, já viu os seguidores do Iau que fica tentando prever a volta de Yahusha? Para eles Jesus, o nome verdadeiro é Yahusha, ou Yeshua, mas não existe Jesus no português, não existe. Mas eles esquecem que é uma transliteração do hebraico. O hebraico não existe J mesmo, é o Y, né? É uma transliteração
do hebraico para o português. Como, por exemplo, você fala Alemanha e aqui no português está com A, mas na língua alemã é Deutschland, começa com D. E não tem nada a ver com o nosso português, porque é uma tradução e uma transliteração, é o que acontece com as raízes. As pessoas que traduzem estão transliterando do hebraico para o português, e no português não é Jesus, é Jesus. No latim é Jesus, do latim para o português é Jesus, tá bom? Então não cai nessa aí de que o nome de Jesus está indicando um porco. Não tem nada a ver não, igreja. Isso aí é heresia. Isso é mentira. O nome de Jesus tem poder sim. Por isso que nós invocamos aqui, os demônios caem por terra. Se não fosse verdadeiro, o diabo não caía. Nem conseguia falar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Eu quero abençoar a tua vida agora. Você que esteve até aqui, pastor, sobre a questão da autoridade e domínio. O que faz um homem ter autoridade sobre o ministério angelical e como crescer nessa autoridade? Essa autoridade, irmão, eu vou explicar ela mais para frente. Essa autoridade eu preciso explicar ela mais para frente. Não é agora que eu vou liberar isso. Porque eu estou no princípio da autoridade e domínio. E essa autoridade ela é muito importante sobre uma confraria, uma legião de anjos. Eu preciso trabalhar isso, mas vai ser mais para frente, irmão Vitor, tá? Deus abençoe. Você vai comer, vai beber dessa palavra, tá? Vai chegar lá, calma, aguenta as pontas. Teve outra irmã aí também que me perguntou, irmã Jaqueline. Ela me perguntou isso que você está me perguntando. Ela queria saber como operar juntamente com o ministério angelical, como trabalhar com os anjos, como direcionar anjos, trabalhar, se envolver com o ministério angelical. Isso aí eu falei para ela, calma, vamos pelos pormenores, não vamos com sede demais ao pote, porque a gente pode passar mal. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a digestão de cada alimento que você está recebendo aqui, amém? Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Sim, Luiz Carlos, não existe Lúcifer na Bíblia. Vou orar pela sua vida agora, para Deus impartir uma unção sobre a tua vida. Toda vez, todo fim de ministração aqui na casa, na escola de discípulos, eu vou estar orando para você receber uma impartição, uma unção sobre a tua vida, uma unção sobre o teu corpo, para que você venha operar nos dons do Espírito Santo, amém? Você vai pôr a sua mão assim, enquanto eu oro, tá? Você vai pôr a sua mão assim. Já estamos finalizando, Jaqueline. Depois você volta e revê o estudo, tá? Para você não perder. Põe a tua mão assim. Soberano Deus eterno Pai, no poderoso nome de Jesus agora, meu Deus, eu tomo a autoridade que me foi constituída, autoridade, Senhor, sacerdotal, para bater o cajado e liberar sobre essa vida uma unção. Meu Deus, impartir com esta vida uma unção agora, que ela venha receber essa unção no mundo espiritual agora, que a unção venha sobre a cabeça dessa pessoa e grude nos ossos, a partir de agora, no nome de Jesus. Recebe unção agora, meu Deus, no nome de Jesus. Eu imparto essa unção sobre o corpo dessa pessoa, eu imparto essa unção sobre a vida dessa pessoa, que ela venha receber dons, que ela venha receber autoridade, que ela venha receber poder, que ela venha receber domínio, que ela venha receber, Senhor, unção de fogo, a partir de agora, no nome de Jesus.
pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ela venha receber ao Senhor uma porção dobrada, que a unção venha grudar nos ossos dessa pessoa, no nome de Jesus agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que ela receba essa impartição de fogo, no nome de Jesus agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ela receba ativação no Espírito e comece a operar no dom da palavra, no dom da cura, no dom dos sinais de maravilhas. No nome de Jesus eu imparto essa unção, que ela venha ser ativada para operar nos dons do Espírito Santo de Deus, agora no nome de Jesus. Recebe unção, recebe unção, recebe unção do Espírito Santo agora no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Recebe unção de Deus no nome de Jesus e começa a operar nos dons espirituais. Recebe os dons de profetizar, recebe o dom de língua, o dom de interpretação, o dom da fé, o dom de discernir espírito. Vai recebendo dons do Espírito Santo agora, no nome de Jesus. Eu profetizo um reboliço, uma transformação na tua vida ministerial agora, no nome de Jesus, e que todo mal desapareça da tua vida e você receba essa impartição no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Fica na paz e até amanhã na live profética.